O título dessa mensagem é Rasgando o Coração. Livres do engano e transformados pelo Evangelho. Nós vivemos em tempos, meus irmãos, que somos constantemente bombardeados por distrações, vozes e filosofias, que tentam moldar a nossa maneira de viver. É o tempo todo isso. Isso acontece o tempo todo. E muitas vezes, nos desviando daquilo que realmente importa. O nosso relacionamento com Deus. A internet, meus irmãos, por exemplo, ela oferece tanto acesso à palavra de Deus, quanto a mensagens distorcidas, que nos fazem questionar a verdade do Evangelho. Nós vemos pessoas famosas nas redes sociais, pregando mensagens que muitas vezes, meus irmãos, parecem atraentes, mas que não conduzem à salvação, nem à verdadeira transformação. E você tem que enxergar isso nessas postagens, nesses vídeos que vocês assistem sobre pregações. Isso tem que ser perceptível para você. Recentemente eu li uma história de um jovem, e isso vai nos ajudar aqui, esse exemplo vai nos ajudar um pouco sobre este assunto. Um jovem cristão, muito ali ativo na igreja, fazendo várias coisas ali, sempre presente ali na igreja. E aí ele começou a assistir esses conteúdos motivacionais na internet. Ele passou a seguir pessoas que falavam de sucesso, de felicidade, falavam de prosperidade, mas de uma forma totalmente fora, de uma forma totalmente desconectada do que a Bíblia ensina. Aos poucos, meus irmãos, esse jovem, ele começou a justificar as suas atitudes, as atitudes erradas na vida dele, com base nesses conteúdos. Ele achava que estava no caminho certo, mas na verdade, se afastava de Deus, vivendo o quê? Um engano. E esse é o grande desafio de hoje, meus irmãos. É o nosso desafio. Permanecer firme no caminho estreito e não nos deixarmos levar pelas facilidades do mundo. É o nosso desafio. E é exatamente disso que eu quero falar com você nesta manhã. Sobre o Evangelho, nos chamar a rasgar o coração, abandonar os enganos do pecado e permitir que Deus transforme a nossa vida de dentro para fora. Então eu quero convidar você a refletir profundamente sobre o caminho que está trilhando. Será que nós estamos apenas vivendo uma aparência de fé? Ou nós estamos verdadeiramente andando como filhos da luz? Como nós estamos trilhando? Como estamos caminhando? Como você está caminhando? Preste muita atenção nessa mensagem de hoje, pois ela vai te ajudar a identificar as áreas aí em que você precisa de arrependimento e uma transformação genuína. Eu tenho certeza que ela vai te levar a este lugar. Abra o seu coração para o Espírito Santo e permita que Ele faça uma obra profunda em você nesta manhã. Não feche o seu coração. Deixe o seu coração aberto para a palavra. Deixe o Espírito Santo trabalhar em você. Porque, meus irmãos, o propósito do Evangelho é o quê? É transformar vidas. Este é o propósito do Evangelho, nunca foi outro. O Evangelho ele não veio apenas para melhorar as nossas atitudes externas, nos tornar pessoas melhores, segundo os padrões do mundo. Não, ele veio para nos transformar completamente quem somos em nossa essência. É por isso que o Evangelho está aí. Jesus ele não busca meramente a nossa conformidade com regras, não. Ele quer transformar o quê? A nossa natureza, a sua natureza, a minha natureza, nos moldando à sua imagem. É como está escrito em Romanos 8, verso 29,
Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Essa transformação, meus irmãos, não acontece de fora para dentro. Não, não é assim. Mas de dentro para fora. Pelo agir do Espírito Santo. Enquanto a religião foca nas mudanças externas, o Evangelho de Cristo vai no centro da questão, que é o quê? O nosso coração, o coração do homem, o seu coração. O Senhor não deseja que nós sejamos apenas domesticadores da carne, não é isso. Controlando os nossos impulsos na superfície, não. Ele deseja que sejamos o quê? Novas criaturas. Como Paulo diz lá em 2 Coríntios 5, verso 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. A sua vida tem sido transformada pela palavra? Ou você tem se conformado apenas com as mudanças externas? Você sente que tem vivido como uma nova criatura ou ainda está preso às coisas antigas? Qual é a sua resposta para essas duas perguntas? Meus irmãos, muitas vezes, pensa para você ver, pensa um pouquinho assim, olha, muitas vezes nós nos preocupamos mais com o que os outros veem em nós, e esquecemos de que Deus vê no nosso interior. Preocupamos tanto do que o outro está vendo e esquecemos do que Deus vê dentro de nós, o que Ele está enxergando dentro de nós. Jesus nos chama a um quebrantamento genuíno, esse foi sempre o chamado dele, Ele nunca vai deixar de chamar você a este lugar, do arrependimento genuíno. Você se lembra quando foi a última vez que você entrou na presença de Deus e chorou diante dEle pedindo perdão? E dizendo ao Senhor, Senhor, transforma o meu coração, faça-me a tua imagem. Você lembra a última vez que você fez isso? A transformação que o Evangelho propõe não é superficial, meus irmãos. Ele é radical e eterna. É essa transformação. É uma transformação radical e para sempre. Meus irmãos, imagine comigo aqui, imagine uma casa com as paredes pintadas, toda bonita, você olha assim, aquela casa perfeita, pintadinha ali, tudo, as janelas, as portas ali, tudo muito perfeito, tudo certinho. Só que as fundações dela estão com problemas, estão rachadas. Então o que vai acontecer? Eventualmente surgirão com certeza problemas estruturais nessa casa. E a aparência externa, aquilo que você olha, que é tudo muito bonito, tudo muito certinho ali, não será capaz de sustentar essa casa. Então, da mesma forma, sem a transformação profunda que o Evangelho realiza, qualquer mudança superficial em nossa vida será temporária.